Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, turma do 4º ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? E para nós iniciarmos nossa aula, vamos ver quais são os objetivos? Então, os objetivos da aula de hoje são recontar oralmente a história lida João e Maria, escrever corretamente palavras com X e CH. Então, nós temos 2 objetivos bem importantes para a nossa aula de hoje, certo? Agora, nós vamos aqui na bancada com a professora para ver algumas figuras que a professora trouxe. Lembram, crianças, qual foi o conto que nós estamos trabalhando? Qual é o conto que nós estamos trabalhando? Isso, olhem aqui, o João, a Maria, a casinha de doces, né, com chocolates. Isso, a história do João e Maria. O conto do João e Maria é o conto que nós estamos trabalhando. E é o conto que nós vamos recontar oralmente hoje, certo? Será que vocês estão lembrando de tudo que aconteceu neste conto? Vamos relembrar? Para isso, a professora trouxe algumas imagens aqui. Observem aqui na bancada com a prof. Olhem lá. Algumas cenas das histórias do João e da Maria, olhem lá. Será que o conto do João e Maria começou nesta ordem que as figuras estão? Será que o primeiro acontecimento foi a bruxa segurando o ossinho ao invés do dedo do João? O nosso conto iniciava assim? E depois o João e a Maria iam passear felizes para colher flores? Esta era a sequência? E logo em seguida eles encontraram uma casinha de doces? Vixe, eu acho que tem alguma coisa errada com essa sequência. Olhem lá o passarinho comendo o miolinho do pão que marcava o caminho das crianças. E depois, o João e a Maria comendo partes da casinha de chocolate, comendo os doces. Olhem lá. Aí a bruxa malvada colocou a Maria para trabalhar. Olhem lá a Maria trabalhando. E prendeu o João em uma gaiola. É esta a sequência, crianças? A professora está relembrando o conto com vocês da maneira correta? E depois a Maria trancou a bruxa dentro do forno. Empurrou ela, né? Empurrou-a com todas as forças. Aí o João e a Maria foram para casa contar para a mãe e o pai como eles viveram esta aventura. Aí a mãe do João e da Maria sempre dava pedrinhas para eles marcarem o caminho de volta para casa nos passeios pela floresta. O João e a Maria correndo, procurando o caminho de casa, carregando os sacos de moedas da bruxa. E a bruxa apareceu bem na hora em que o João e a Maria estavam comendo a casinha, falando boazinha com o João e com a Maria, tentando enganá-los. Foi assim que a história terminou? A professora mostrou aqui para vocês na bancada a história da forma correta? Será que era esta a sequência, crianças? Eu acho que não, né? Eu acho que essa história aqui que a professora mostrou está meio misturada, meio fora de sequência, não é mesmo? Que tal vocês ajudar a professora a colocar esta história na sequência? O que vocês acham? Vamos organizá-la? E para isso, a professora vamos montar, né? Vocês vão ajudar a professora a montar um roteiro
roteiro da história. Vamos escrever os principais acontecimentos desta história com a professora, colocando na ordem correta. Não é mesmo? Será que uma história pode ser toda bagunçada e toda misturada desse jeito? Não pode, a história tem uma sequência correta, um começo, meio e final, não é mesmo? Vamos, junto com a prof agora, elaborar um roteirinho para nós recontar e organizar essa história que está toda bagunçada? Vamos com a prof? Então, aqui a professora elaborou algumas perguntinhas para nós escrever no nosso roteiro, certo? Então, primeiro, crianças, como que nós iniciamos uma história? Alguém aí falou? Isso mesmo, pelo título. Nós iniciamos uma história pelo título. E qual era o título da nossa história? Isso mesmo, João e Maria. Então, vamos escrever. João e Maria. Então, o título do nosso conto já está lá. E agora, como que nós vamos iniciar? Como que começava essa história? Vocês lembram? Qual era o início dela? Hein? Alguém aí falou? O que eles adoravam fazer? Isso, eles gostavam de sair, fazer o quê? Colher flores, isso mesmo. Então, vamos começar lá. Então, o primeiro item do nosso roteiro. João e Maria saíram para colher flores. Então, nosso primeiro item já está lá, certo? E depois, o que aconteceu? O que eles costumavam fazer? Qual era o costume cada vez que eles saíam para colher flores? O que eles levavam, o que eles faziam? Qual era o costume deles? Isso, eles levavam pedrinhas. E no dia que a história se passou, eles levaram essas pedrinhas? Não, isso mesmo. Eles haviam levado o miolinho de pão. Então, eles costumavam levar pedrinhas, mas neste dia levaram miolo de pão. Vamos registrar lá. Eles levavam pedrinhas para marcar o caminho. Mas neste dia eles levaram o que, crianças? Eles levaram miolo de pão, não é mesmo? Isso! Então, o costume deles era levarem pedrinhas. A mãe organizava as pedrinhas para eles levarem. Mas neste dia a mãe não encontrou as pedrinhas. Então, eles levaram o miolinho de pão, correto? E depois, o que aconteceu com esses irmãos? Vocês lembram? O que aconteceu com os irmãos? É o próximo item do nosso roteiro. Isso! Eles se perderam. Mas por que eles se perderam? Isso por causa dos passarinhos. Os passarinhos comeram o miolo do pão, lembram? Vamos registrar no nosso roteiro então.
Os passarinhos comeram o pão e eles se perderam. Certo? Então, por causa disso que o João e a Maria acabaram se perdendo, não é mesmo? Qual é o nosso próximo item? O que aconteceu depois que os passarinhos comeram o miolo do pão e o João e a Maria perceberam que estavam perdidos? Hein? Eles conseguiram encontrar o caminho? Será que eles encontraram? Não, eles ainda não encontraram o caminho. O que foi que eles encontraram? Isso, uma casinha deliciosa, uma casinha de doces. E o que eles fizeram com a casinha de doces? Eles ficaram lá só olhando a casinha? Não, eles comeram, começaram a comê-la, não é mesmo? Então vamos marcar aqui. Eles encontraram uma casinha de doces e começaram a comê-la. Não é mesmo? E depois que eles encontraram esta casinha, que eles começaram a comer, afinal a casinha era de doces, biscoitos e chocolates, não é mesmo? Quem foi que apareceu? A bruxa! Essa bruxa apareceu, mas o que ela fez? Isso, ela prendeu as crianças. E o que ela queria fazer com essas crianças? Comê-las. Vamos marcar lá. Apareceu a bruxa. A bruxa, ela prendeu as crianças, não é mesmo? Então, ela prendeu as crianças e pretendia comê-las. Não é mesmo? Então, essa bruxa, olha o que ela pensou: prender as crianças e depois comê-las. Como que as crianças conseguiram enganar a bruxa? Alguém aí lembra? O que será que eles fizeram? Quem foi que conseguiu enganar a bruxa primeiro? Isso, o João. O que o João fazia para enganar a bruxa? Isso, ao invés de mostrar o dedo dele, ele mostrava um ossinho bem magrinho, não é mesmo? E como que eles conseguiram enganar a bruxa? E isso, a bruxa não enxergava muito bem, então ela pegava o ossinho e achava que era o dedinho do João. Vamos escrever então? Eles conseguiram enganar a bruxa mostrando um osso de galinha. Então vamos lá. Para enganar a bruxa, João, né? O João era muito esperto. Colocava o que, crianças? Isso, um osso de galinha. Ao invés do quê? Ao invés do seu dedo, isso mesmo.
Então, olhem lá, para enganar a bruxa, o João colocava um osso de galinha ao invés do seu dedo. E o que a bruxa fez? Será que ela conseguiu comer as crianças? O que vocês acham? O que vocês lembram lá do nosso conto? Ela conseguiu? O que ela fez? Ah, essa bruxa ficou muito brava, não é? Muito irritada porque o João não engordava nunca. Não é mesmo? Então ela falou o quê? Eu vou assar esse menino de qualquer jeito. Ela resolveu assar o João. Então vamos lá. A bruxa resolveu assar o João. Não é mesmo? E depois? Será que essa bruxa conseguiu? Não, ela não conseguiu. Por quê? Porque a Maria fez o quê? A Maria foi muito esperta para ajudar o irmão dela. O que ela fez? Ela empurrou a bruxa com todas as forças aonde? Dentro do forno, quando a bruxa abaixou para ver se o forno já estava quente, não é mesmo? Então a Maria empurrou a bruxa. Vamos colocar aqui. Maria empurrou a bruxa no forno. Isso mesmo, a Maria empurrou então a bruxa com todas as forças lá dentro do forno. E o que os irmãos fizeram, crianças? Será que eles ficaram ali olhando a bruxa lá dentro do forno? Não, eles fugiram, eles estavam com pressa de fugir daquela bruxa malvada, não é mesmo? E quando eles estavam saindo lá da casa da bruxa, o que foi que eles encontraram? Isso mesmo, eles encontraram o tesouro. Cada um agarrou um saco de moedas e correram. Isso mesmo, um saco de moedas da bruxa, as moedas de ouro dessa bruxa. Então vamos anotar? As crianças fugiram com o tesouro. As crianças fugiram com o tesouro de quem? Era delas esse tesouro? Não, elas fugiram com o tesouro da bruxa. Isso mesmo. E como que esse conto terminou? Como que termina esta história? Eles correram lá, levando o saco de ouro da bruxa e andaram alguns dias pela floresta até encontrar o caminho de volta para casa. E o que aconteceu quando eles chegaram em casa? Isso! Eles voaram de alegria lá no colo dos pais, não é mesmo? Eles estavam com saudades. E os pais estavam chorando, tristes, achando que nunca mais iam ver os filhos, não é mesmo? Vamos terminar então a nossa história? As crianças voltaram para casa levando o tesouro. Então vamos colocar lá. O João e a Maria voltaram para casa, certo? Terminamos o nosso roteiro, crianças? Será que nós conseguimos, então, organizar a nossa história aqui na sequência correta agora, a partir deste roteiro? Vamos ver, então, aqui com as imagens que a professora trouxe, se nós conseguimos organizar, então? Vamos lá? Qual foi, então, o primeiro acontecimento? Hein? Quem aí lembra? Isso, João e a Maria
gostavam de sair para colher flores. Olhem eles lá. Então, vamos tirar aqui as imagens e vamos colocá-las na sequência. O João e a Maria gostavam de sair para colher flores. E depois, o que aconteceu nessa nossa história? Quem aí lembra? Isso, a mãe deles sempre dava pedrinhas para eles levar, para marcar o caminho. E neste dia ela deu o quê? Miolo de pão, isso mesmo. E depois, como que as crianças perceberam que elas estavam perdidas? O que aconteceu? Isso mesmo, a figura lá do passarinho, olhem lá. Elas só perceberam que elas estavam perdidas quando elas avistaram o passarinho com o miolinho de pão na boca, não é mesmo? Olhem lá. E depois, o que aconteceu? Eles andaram pelo caminho e acharam uma casinha de doces, olhem lá. Avistaram no longo do caminho a casinha de doces, não é mesmo? E quem estava lá? O que eles fizeram quando eles encontraram esta casinha de doce? Eles começaram a comer os doces. Olhem lá, eles estavam comendo, afinal, doces, uma casinha de doces, não é, crianças? Olhem lá. E quando eles já estavam comendo, quem foi que apareceu? A bruxa, olhem lá. A bruxa apareceu. Tentou enganá-los, não é mesmo? Se fazendo de boazinha. Olhem lá. E o que a bruxa queria na verdade? O que a bruxa fez com eles? Isso mesmo! Ela colocou a Maria para trabalhar e prendeu o João. Por quê? Porque ela queria comer o João primeiro. Isso mesmo! E depois, como será que o João começou a enganar a bruxa? Isso, esta figura aqui, olhem lá. O João dando o ossinho de galinha ao invés do dedinho dele. E a bruxa, olha lá, não enxergava muito bem. E a Maria lá no fundo só observando o João. Como que essas crianças conseguiram fugir da bruxa então? O que vocês acham? Isso, olhem aqui. A Maria empurrou a bruxa dentro do forno. Empurrou a bruxa com todas as forças para dentro do forno. E depois? Agora está mais fácil, não é mesmo? As crianças fugiram carregando os sacos de moedas de ouro da bruxa, olhem lá. E, por fim, as crianças encontraram o caminho de volta, encontraram os pais e contaram a eles toda a aventura. O miolo de pão, os passarinhos, a casinha de doces, a bruxa, como eles conseguiram enganá-la, certo? E a história termina feliz, certo? Agora, a professora tem uma atividade para vocês. Vamos ver? Então, nós já retomamos os fatos, certo? Nós já fizemos isso mostrando as imagens lá na bancada, ok? Vamos ver agora? Ah, uma atividade para vocês agora, então. Vamos lá? Vocês têm alguns minutinhos aí, 10 minutinhos, para registrar no caderno o nosso roteiro. Qual foi o roteiro que nós elaboramos para escrever o conto do João e Maria, certo? Registrem aí no caderno com a letra bem bonita.
Vamos lá então? Vocês conseguiram registrar? Vamos retomar então este roteiro? Vamos lê-lo? O que vocês escreveram? Então, João e Maria é o nome do nosso conto. João e Maria saíram para colher flores. Eles levavam pedrinhas para marcar o caminho, mas neste dia levaram miolo de pão. Os passarinhos comeram o pão e eles se perderam. Eles encontraram uma casinha de doces e começaram a comê-la. Apareceu a bruxa. Ela prendeu as crianças e pretendia comê-las. Para enganar a bruxa, João colocava um osso de galinha no lugar do seu dedo. A bruxa resolveu assar João. Maria empurrou a bruxa no forno. As crianças fugiram e encontraram o tesouro. João e Maria voltaram para casa levando o tesouro. Certo? Então este foi o roteiro que nós elaboramos juntinhos aí, vocês registraram no caderno, ok? Agora vamos observar com a professora as figuras. Uma bruxa, um chapéu. O que essas duas imagens, o que essas duas palavras têm em comum, crianças? Bruxa, chapéu. Isso, o sonzinho da letra X da bruxa e o sonzinho do chapéu, certo? Bruxa eu vou escrever lá com X e o chapéu é com CH. Olhem lá, a professora destacou para vocês. O chá do chapéu com CH e o chá da bruxa com X, certo? Então, algumas palavrinhas, crianças, nós vamos escrever com X, outras palavrinhas nós vamos escrever com CH, certo? Agora, tem para vocês aí uma atividade, certo? 5 minutinhos para copiar as palavrinhas e completar. Será que é com X ou é com CH? Vamos ver!
Vamos conferir, crianças? Será que vocês acertaram? Vamos ver quem acertou todas as palavrinhas que a professora trouxe. Vamos lá. Bruxa. Essa estava muito fácil, não é mesmo? Com X. Chocolate. Com CH. Enxugar. Com X. Chapéu. Com CH. Esta também estava fácil. Xícara. Com X. Cachecol. Com CH. Xerife. Com X. E enxame. Também com X. Confiram aí no caderninho de vocês para não se perder, ok? Vamos então agora retomar os objetivos da nossa aula. Olhem lá, a prof estava esquecendo. A prof havia deixado uma tarefinha para vocês na aula passada. Quem aí já fez essa tarefa? Todo mundo, não é mesmo? Vamos conferir aqui então. Na aula passada, nós trabalhamos sobre sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavrinha, certo? Que eu falo com mais ênfase dentro da palavra. E a professora havia mandado para vocês fazerem em casa, pintar a sílaba tônica de cada palavrinha. A professora aqui circulou para vocês conseguirem enxergar qual era a sílaba. Confiram aí no caderninho de vocês se vocês pintaram a sílaba correta, ok? Vamos lá? Então lá, gostava. A sílaba tônica era o tá. Rápido. O rá, olhem lá o acentinho. Amarelo. O ré, né? Magrinha, o gri. Capitão, o tão lá do final. Amendoim. Maracujá, olhem lá o acento na palavrinha. Térmica. Árvore. Abacaxi. Pacífico. Bisavó. Roberta. Estômago. Abóbora. Rodapé. Estrela e horizonte. Certo? A prof espera que vocês tenham corrigido aí no caderninho de vocês. Vamos agora, sim, retomar o nosso objetivo, mas antes, olhem lá, tem uma tarefinha. Vocês vão fazer o reconto oral desta história. Então, faça o reconto oral da história, grave um vídeo e envie para a sua professora. Vocês vão gravar um vídeo, crianças, contando toda a história do João e Maria, certo? Não pode esquecer nenhum detalhe. E vão enviar para a professora lá da escola de vocês, ok? Agora sim, a nossa aula está terminando. E para isso, vamos ver se nós conseguimos atingir os nossos objetivos? Recontar oralmente a história lida João e Maria. Recontamos, não é mesmo? Lembram que nós organizamos as figuras ali na bancada que estavam todas fora de ordem? Isso, realizamos esse reconto. Escrever corretamente palavras com X e com CH. Também fizemos e vocês fizeram aí no caderninho, certo? Um super beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula! Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos e alunas! Chega mais que estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu já aproveito para avisar vocês que hoje iremos utilizar as atividades que vocês receberam da escola, referente à unidade 5. Então, pode organizar as atividades, pode separar o estojo de vocês e, enquanto isso, eu vou realizando a leitura do tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula será Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdade social. Nós já tivemos uma aula com esse tema, portanto, hoje será continuação. Como objetivo, nós teremos conhecer as diversas etnias que formam o nosso país e suas características, conhecer as diferentes culturas e povos que formam a população brasileira,
Então, conseguiu encontrar e separar a sua atividade de geografia? Identifique lá na folha a atividade número 1, que é essa que tem 2 colunas, e vamos lá, vamos aproveitar para corrigir. Se você tiver alguma dúvida, aproveita, presta atenção que a professora vai explicar aqui. Está escrito assim na atividade número 1. Numere a segunda coluna de acordo com a contribuição de cada povo para o enriquecimento da cultura brasileira. Nós vimos que, a princípio, 3 povos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então, temos lá o número 1, os indígenas, número 2, africanos e número 3, portugueses. E na outra coluna, eu tenho ali os espaços para eu identificar, para eu relacionar cada uma dessas contribuições respectivamente ali ao povo que contribuiu para a formação, certo? Então, olha lá, a primeira está escrito assim, descansar em rede. Quem será que nos ensinou esse hábito? Quem lembra? Foram os indígenas, então vocês devem ter preenchido aí com o número 1. No de baixo está acarajé, que é aquele bolinho de feijão típico de qual etnia mesmo? Dos africanos, né? Então, coloquem lá o número 2. Abaixo nós temos cantigas de roda. Olha só, este costume nós herdamos dos portugueses, então preencham com o número 3. Seguindo ali, chá de ervas. Esse hábito nós herdamos dos indígenas. O arroz doce é da culinária portuguesa, né? Festa junina também é um hábito dos portugueses. Tomar banho, nossa, esse nós sabemos, né, que é um hábito que nós herdamos dos indígenas. E roda de samba herdamos da cultura africana, né, dos africanos. E por fim, a capoeira, que também, né, é uma herança dos africanos. Então ficou assim a segunda coluna, tá? Número 1, descansar em rede, número 2, acarajé, número 3, cantigas de roda, número 1, chá de ervas, número 3, arroz doce, 3, festa junina, número 1, tomar banho, número 2, roda de samba e número 2, de novo, capoeira. Perfeito? Arrumem aí se por acaso você se equivocou na resposta e vamos para o número 2. No número 2, vocês tinham que completar as frases utilizando as palavras que estão dentro desse quadro. No quadro nós temos italianos, espanhóis, alemães e japoneses, que são alguns dos imigrantes que vieram para o Brasil. Na letra A diz o seguinte, os enriqueceram a culinária brasileira com frutas e legumes. Quem aí lembra da etnia que trouxe na própria mala, na própria bagagem, algumas mudas de frutas, de legumes? Foram os japoneses. Letra B. O fandango foi uma das contribuições para a nossa cultura. Qual dessas etnias que contribuiu para a dança? Foram os espanhóis. Letra C. Herdamos o gosto por embutidos e carne suína. Qual dessas etnias que nos contribuiu com essa herança, hein? O gosto pelos embutidos? Foram os alemães. E por fim, letra D, a festa da uva busca manter viva a tradição dos... Qual etnia que sobrou ali? Os italianos, né? Então, a cruzadinha abaixo vai ficar assim. Letra A, japoneses. Letra B, ali no centro, espanhóis. Letra C, alemães. E letra D, italianos. Então, aproveita para organizar aí sua atividade, deixar bem caprichada. E agora eu vou convidar vocês para nós recordarmos um pouco de tudo que nós aprendemos na aula anterior. E para isso, preciso da ajuda de vocês na leitura desse texto da Ana Maria Machado, que pode ser encontrado no livro ABC do Brasil. Então vamos ler junto com a professora, combinado? Mestiço. O maior motivo do orgulho do Brasil é seu povo mestiço, feito de muita mistura. Primeiro os índios que viviam aqui e os portugueses que chegaram nas caravelas. Em seguida, os africanos que vieram como escravos, trazidos à força de suas terras. Mais tarde, aportaram muitos imigrantes, italianos, espanhóis, alemães, poloneses, japoneses, sírios, libaneses.
foram todos se misturando. O escritor Jorge Amado dizia uma coisa linda: mesmo o estrangeiro que vem morar no Brasil, em pouco tempo vira um mestiço cultural, porque nossa cultura é muito misturada. Então observem nesse texto uma palavra-chave que aparece aqui. Olha lá, a palavra mistura, né? Mistura do quê? Mistura de tradições, mistura de cultura. Todos esses povos foram contribuindo para essa mistura, contribuindo para formar o Brasil que nós conhecemos hoje. Vamos identificar então aqui alguns desses povos que participaram da contribuição. Olha lá, primeiro os índios, depois os portugueses, né, que vieram para a colonização, depois os escravos que vieram para trabalhar. Daí percebam que vieram vários imigrantes, lembram? Italianos, espanhóis, alemães, poloneses, japoneses, sírios, libaneses, e tudo isso foi dando origem à miscigenação. O que será que é miscigenação? É essa mistura entre vários povos, essa troca de experiências, de cultura, de tradições. Tudo isso vai se acumulando e vai transformando o povo brasileiro no que ele é hoje. Uma palavra que apareceu na nossa aula anterior, vamos recordar aqui, é a palavra etnia, que significa grupo de indivíduos que partilham de uma mesma origem, história, linguagem, costumes, hábitos, entre outras especificidades socioculturais. Ou seja, uma etnia é um povo que se identifica com os mesmos hábitos, a mesma cultura. Nós também vimos na aula passada que não tem problema nenhum ser diferente. Lembram do poema sobre diversidade que nós lemos? Então, o bom mesmo é ser diferente. Olha só quanta diversidade, isso que é muito bom. Continuando então, lembrando um pouquinho mais a fundo sobre a formação do povo brasileiro, nós vimos lá que, a princípio, os indígenas moravam aqui, já no Brasil, depois vieram os portugueses, né, para cá, para colonizar, para explorar as terras. Para isso eles precisaram dos africanos, né, que vieram contribuir com o seu trabalho. Daí lembram que em 1888 nós tivemos a abolição do trabalho escravo e dessa forma as fazendas precisavam, né, de mão de obra. Então, o governo do Brasil passou a incentivar a vinda dos imigrantes tanto para trabalhar quanto para colonizar as áreas que ainda não tinham nenhuma população. Então, vêm os imigrantes e todos esses grupos foram contribuindo, foram agregando na cultura do povo brasileiro. Foi acontecendo essa troca de cultura, essa troca de conhecimento, essa troca de hábitos, até a própria maneira de se vestir, a culinária, que nós vimos aqui uma grande variedade, né, de culinária. Tudo isso foi contribuindo para a formação do povo brasileiro. Muito bem. Então agora vocês podem pegar lá o caderninho de vocês, que vocês registram as atividades de geografia, e nós vamos realizar algumas atividades juntos, combinado? Então, a atividade 1, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque em meio a tanta diversidade, às vezes a gente acaba querendo julgar o próximo, acaba querendo rotular o próximo, e isso não deve acontecer de maneira alguma. Existem algumas atitudes que são essenciais para que a gente consiga conviver em grupo, não é mesmo? Então, olha lá a atividade número 1 que vocês vão registrar. Desembaralhe as palavras e descubra atitudes essenciais para a convivência em sociedade, independente da etnia, e registre em seu caderno. Então, dentro de cada uma dessas caixas, vocês vão encontrar uma palavra que é uma atitude para boa convivência em sociedade. Vocês terão aí 5 minutinhos para a realização dessa atividade.
Então, pessoal, conseguiram descobrir as 5 palavras? Vamos ver se vocês conseguiram. Olha lá. Na letra A, nós poderíamos formar ali a palavra respeito, né? Essencial para a convivência diária com qualquer pessoa. Respeito acima de tudo. Na letra B, a palavra que nós formamos ali é empatia. Quem conseguiu descobrir essa palavra? Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. Quando eu vejo que o outro está passando por uma situação de dificuldade e imagino como seria se eu estivesse passando por aquele momento e trato ele com empatia, certo? Trato ele como se estivesse acontecendo comigo. De que maneira eu gostaria de ser tratado se eu estivesse naquela situação? Então, dessa mesma forma, eu devo tratar o meu colega, o meu familiar, o meu vizinho, qualquer pessoa que esteja passando por um momento de dificuldade. Na letra C, a palavra formada é humildade. Humildade, né, pessoal? Nunca querer se achar assim acima de ninguém. Sempre ter humildade, sempre reconhecer que nós somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos. Só mudamos nos hábitos, nos costumes, no jeito de se vestir, de falar, na cor do cabelo. Só isso que muda. O jeito de ser tratado vai ser sempre o mesmo. Na letra D, a palavra que nós formamos foi solidariedade. Solidariedade, saber ajudar o meu próximo, ajudar o meu colega sempre que ele tiver alguma necessidade. E na letra E, para finalizar, a palavra compreensão. Buscar compreender, né, o que o meu colega está passando, buscar compreender o que o meu familiar está sentindo olá, não tinha colocado a palavra, agora apareceu a palavra, né? Compreensão. E auxiliar, né, sempre que possível, esse meu colega, esse meu familiar. Muito bem, então agora vamos para a atividade número 2. Então, na atividade número 2, vocês vão precisar organizar bem o caderno de vocês para fazer 2 colunas, certo? E no enunciado está dizendo assim: ligue as palavras na definição correspondente. Então, vocês têm lá 3 palavras: etnia, miscigenação, diversidade cultural. E do outro lado, vocês têm ali a definição dessas palavras, porém elas estão embaralhadas. Vocês vão precisar ligar a palavra à sua definição certinha, tudo bem? Então, agora vocês terão aí 5 minutos para a realização dessa atividade.
Muito bem, pessoal, então vamos à correção da atividade número 2. Então, olha lá, nós tínhamos a palavra etnia, miscigenação e diversidade cultural. E do outro lado, nós tínhamos aqui no primeiro quadro, são diferenças culturais que existem entre o ser humano, tais como dança, linguagem, vestuário e costumes, etc. Será que isso é etnia? Não, né? Não é definição de etnia. Vamos para a próxima. Grupo de pessoas que partilham da mesma história, língua e costumes. Opa! Olha só, encontramos aqui a definição de etnia, não é mesmo? Lembram lá que quando uma pessoa partilha de uma mesma história, partilha das mesmas tradições, é um povo, né? É uma etnia. Agora vamos procurar ali a definição de miscigenação. Será que é a próxima? Mistura de povos de diferentes etnias. Olha só, nós vimos na aula de hoje, né? Acabamos de falar sobre miscigenação. Realmente é essa mistura, essa grande mistura que a gente encontra aqui no povo brasileiro. E por fim, então, sobrou lá diversidade cultural, que são as diferenças culturais que existem entre o ser humano. Então, corrige lá no seu caderno, verifica se você fez tudo certinho. E vamos então para a atividade número 3 agora. Na atividade número 3, vocês vão marcar V para as alternativas que forem verdadeiras e F para as alternativas que forem falsas, tá bem? Então agora vocês terão 5 minutos para a realização dessa atividade.
Vamos então à correção da atividade, né, pessoal? Olha lá, na primeira alternativa dizia o seguinte: imigrantes são pessoas que deixam sua terra natal para viver em outro país. Será que é isso que nós chamamos de imigrantes, hein? Será que o pessoal, o povo que veio morar aqui no Brasil, como que nós chamávamos mesmo? De imigrantes, né? Então, está certa. Podem preencher lá com a letra V, quem ainda não preencheu. Na próxima alternativa, os imigrantes não vieram para o Brasil em busca de trabalho. Opa, lembra que a professora explicou para vocês que após a abolição da escravidão em 1888, o que aconteceu? Precisava-se de mão de obra, precisava-se de alguém para trabalhar. Então, quem foi chamado, quem foi facilitada essa vinda para o Brasil? Os imigrantes. Então, essa alternativa aqui que fala que eles não vieram para trabalhar, ela está errada, ela é falsa. A próxima alternativa: japoneses, italianos, portugueses e espanhóis representam grande parte dos imigrantes que vieram para o Brasil. O que vocês acham? Nós vimos essas etnias durante as nossas aulas? Vimos, né? Sim, essa alternativa é verdadeira. E por fim, a próxima: os imigrantes não contribuíram para a formação do povo brasileiro. Olha, pessoal, quem prestou atenção na aula da professora vai saber responder. É lógico que contribuíram, né? Essa alternativa é falsa, tá falando que eles não contribuíram, eles contribuíram e muito, né? Graças a eles, a toda esses povos que participaram da formação do povo brasileiro, que nós somos do jeito que nós somos hoje, temos essa culinária toda incrementada, temos muita cultura. Então, eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho hoje na aula sobre as diferenças étnicas. Agradeço a participação de vocês e todos vocês que estão aí mandando recadinho, que estão participando das aulas do Vem Aprender, que estão fazendo as atividades. Um abraço especial para a turma lá da professora Patrícia, da Escola Maria Antônia de Andrade. A professora Evelyn sente muita saudade de vocês. Eles estudaram com a professora ano passado, né? Então eu soube pela professora Patrícia que ela está cheia de orgulho, que eles estão assistindo todas as aulas do Vem Aprender e estão participando aqui junto com a professora. E para você aí de casa que está participando também, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Vem aí, Educação Física. Saudações, pessoal do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade recreativa. E hoje temos uma novidade, um companheiro muito especial, mais um dos professores de Educação Física que estão junto nas aulas de Educação Física do programa Vem Aprender. Com vocês, professor Rodrigo. O professor Rodrigo vai estar auxiliando hoje o professor Agenor, o nosso grande companheiro de todas as atividades recreativas. E para essa atividade de hoje, a gente vai precisar de alguns materiais fáceis que vocês devem de ter em casa. Mas, para isso, vocês devem de levantar do seu sofá, sair da sua caminha, apesar que estamos vivendo dias que são frios, mas precisamos agitar o nosso corpo, né, professores? A gente precisa estar fazendo atividade e continuar cuidando do nosso corpo. Então, a nossa primeira atividade, vocês podem utilizar materiais alternativos. A gente pode utilizar os lápis de cores. Aquela caixinha de lápis de cor que você tem em casa, vocês vão pegar um daqueles lápis e também o barbante. Qualquer barbante, pode ser um pedacinho de fio, pode ser um pedaço de fita, qualquer coisa que vocês tiverem em casa, vocês vão pegar um lápis de cor e vão amarrar na pontinha do lápis o barbante para ele ficar igual se fosse um pêndulo de um lado para o outro. Ele vai ficar balançando e os outros lápis vocês vão colocar espalhados um pouquinho mais longe. Para essa atividade a gente vai precisar de 2 pessoas, ou seja, a pessoa que vai estar fazendo a atividade e mais um que vai estar segurando o barbante como pêndulo. Mas se não tiver ninguém em casa, às vezes vocês não têm com quem está fazendo essa atividade, vocês podem estar improvisando, amarrar na cadeira para o pêndulo ficar acontecendo e vocês tentarem fazer a captura desses lápis. Então agora aqui o professor Rodrigo e o professor Agenor, a gente vai estar fazendo essa atividade. Como o professor falou dos lápis, com certeza a gente vai deixar os lápis para vocês usarem a criatividade de vocês em casa. Aqui na aula do Vem Aprender, o professor Agenor trouxe um outro material com a cordinha, com o barbante.
é uma garrafinha de refrigerante, uma garrafinha de água que você tiver, pode ser uma latinha, e o professor Agenor vai fazer o pêndulo. Ou seja, o que é o pêndulo do professor Agenor? É balançar de um lado para o outro. Para isso, vamos ter também as tampinhas, tá? Ao invés de a gente usar as outras coleções, vamos ter as tampinhas coloridas. Feito isso, o professor Agenor já ajeitou as tampinhas e o professor Rodrigo vai deixar os lápis de cor agora aqui no chão, tá? Nós vamos usar a garrafinha, professor. Isso. O professor Agenor vai fazer o pêndulo e o professor Rodrigo vai estar sentado na posição de índio na frente. Isso. Cruza bem as perninhas. E qual que é o objetivo dessa brincadeira? Professor Rodrigo, um pouquinho mais para trás, professor Rodrigo. Isso. Professor Agenor, pode colocar a garrafinha um pouquinho mais para frente. O que é o objetivo da atividade? O professor Rodrigo vai tentar pegar uma tampinha de cada vez, trazer para o lado dele, sem a garrafinha encostar no seu braço. Tá certo? E é a mesma coisa que vocês vão estar fazendo em casa. Tá? Enquanto o professor Agenor vai estar balançando o pêndulo na frente, o professor Rodrigo está concentrado e vai puxar uma tampinha de cada vez. Só que eu quero fazer o desafio, né? Porque sempre tem que estar desafiando. É aquelas surpresas que acontecem de última hora. A cor que eu falar, o professor Rodrigo vai ter que pegar a tampinha que eu falar. E vocês aí em casa, se não tiver tampinha colorida, se não tiver lápis de cor, vocês vão poder utilizar qualquer outra coisa. Tá certo? Então vamos lá, professor Rodrigo, junto com o pessoal de casa lá, no 3, tá? 1, 2, 3. Branco. Marrom. Ih, tá demorando demais, professor. Tá demorando, não pode demorar tanto assim. Amarelo. Verde. Branco. Ah, tá aí já o branco? Vermelho. E preto. Muito bem, o professor Rodrigo conseguiu pegar todas, né? Agora a gente vai fazer a mudança, né? Então vamos mudar. O professor Rodrigo vai fazer o pêndulo e o professor Agenor vai buscar as tampinhas, né? Então, para a gente fazer essa atividade ficar um pouquinho mais emocionante, que sempre vem as surpresas, né, professor Agenor? Sempre a gente tem que estar desafiando, tentando reinventar as atividades. O professor Agenor pode sentar na posição de índio. O professor Rodrigo pode colocar a garrafa um pouquinho mais para frente, mais próximo do professor Agenor. Isso, joia. Pode abaixar um pouquinho para encostar, quase encostando no chão, professor Rodrigo. Joia. Agora está bem difícil, né? E o pessoal de casa acabou de mandar mensagem. Espera aí, meu celular está tocando, professor. Só um pouquinho. Aí, ó, o Pedrinho da escola... Como é que é o nome da escola? Isso, da escola Loise. Isso, ele está desafiando o professor Agenor a pegar 2 tampinhas de cada vez? Isso mesmo, então, professor Agenor, serão 2 tampinhas de cada vez, tá certo? Na minha vez. É, na sua vez, professor. Então vai funcionar o seguinte, eu vou falar as 2 cores e você vai ter que pegar as 2 tampinhas ao mesmo tempo, professor. Então, com uma mão só, não pode usar as 2. E o professor Rodrigo está fazendo o pêndulo. Então vamos lá, valeu Pedrinho pela dica, eu gostei da ideia. Vamos esperar as próximas ideias. Então vamos lá, professor Agenor. Amarelo e preto. E olha só, professor Agenor. Marrom e verde. Muito bem, professor Agenor. Mas espera aí, só tem 2 cores agora? Branco e vermelho. Isso, joia. Parabéns, professor Agenor, viu? A ideia do Pedrinho foi super legal. Vocês gostaram da ideia, professores? Joia, né? Saibam que vocês podem estar interagindo sempre com a gente. Qualquer ideia que vocês tiverem de atividade, para poder estar desafiando os coleguinhas, para poder estar desafiando os professores, mandem essas ideias para a gente. E agora a gente vai para a nossa última atividade para finalizar. E a nossa última atividade é uma atividade sensorial. É um movimento que a pessoa precisa ouvir, usar os sentidos do corpo. Então, o professor Rodrigo vai estar com os olhos vendados, a gente vai utilizar uma venda. Vocês em casa podem utilizar qualquer material que vocês possam tapar os olhos. Então, ó, tapei os olhos do professor Rodrigo. E o professor Agenor vai estar usando uma sacolinha. E nessa atividade, o professor Rodrigo vai estar seguindo o barulho, tá? Se não tiver a sacolinha, se não tiver venda, a gente pode improvisar.
Como é que a gente pode improvisar? A gente pode colocar as duas mãos nos olhos, seguir o som das palmas. Então, vai da maneira que vocês quiserem. Então, o professor Agenor vai estar usando agora primeiro... Isso, professor Agenor. O que o senhor tem na mão? Os dedos. E o professor Agenor vai estar usando os estalos dos dedos também. Então, ele vai estar mexendo a sacolinha com uma mão. Faça, professor. Isso. E com a outra mão, ele vai estar estalando o dedo para o professor Rodrigo seguir. Tá certo, professor Rodrigo? Joia, né, professor? Vamos dar uma voltinha no professor Rodrigo? Vamos lá. Vai lá, professor Agenor. Isso, muito bem. Agora, para dificultar, vamos ter que rodar o professor Rodrigo. Então, roda uma vez, roda duas, roda três, roda quatro e... Valendo, professor Rodrigo. Pode ir indo. E eu acho que ele está indo para o lado errado. O professor Rodrigo vai bater. Não, professor Rodrigo, para cá, para cá. Ó, cuidado, cuidado, tem obstáculo. Muito bem, aí ó. Essa é uma atividade sensorial, uma atividade que vocês podem estar fazendo em casa, junto com todo mundo, vocês poderem estar desafiando um ou outro, ficar desviando os obstáculos que vocês podem encontrar na casa de vocês. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado das nossas atividades. Nos encontramos todos os dias aqui no programa Vem Aprender. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau!